Bem, então, a gente ter mudança no comportamento, na preferência, fez com que as pessoas tivessem menos filhos. Então, a gente teve a mudança da mortalidade e a natalidade continuou alta no início. Então, teve alto crescimento. Depois, a natalidade começa a diminuir, a fecundidade começa a diminuir. Então, esse crescimento populacional vai diminuindo também. E a gente tem a gente estima, é que a fecundidade está caindo tanto e a mortalidade também cai, mas a fecundidade cai bastante, talvez a gente tenha uma diminuição da população daqui a alguns anos. Talvez pode ser que a gente tenha uma diminuição da população porque as pessoas estão tendo menos do que 2 filhos em média. Né? Se uma mulher tem 2 filhos, ela está repondo ela e o esposo. E, em média, a mulher tem menos de 2 filhos, também ela e o esposo e a população. Como ainda tem a mortalidade, era necessário ter 2 e alguma coisa. A gente, 8 a gente está tendo. O Brasil acho que já está em 1,7, alguma coisa assim. Começa a ter alguns outros problemas. E esses problemas, a gente tem isso aqui, olha. Mudança da estrutura etária. É que a mudança da estrutura etária da população. Antes a gente tinha estrutura etária no formato aqui de pirâmide. Com a diminuição da fecundidade, qual variável que é, a gente tem que a base vai ficar cada vez mais estreita. A gente olha em percentual, tá? Essa base aqui da pirâmide, a cada ano ela vai ficando mais estreita. Repara que essa barrinha, ela estava sempre maior do que a da idade superior. E ela, de início, a diferença vai ficando menor, depois ela começa a ser menor do que a da idade superior. Ou seja, nasceram menos crianças em um determinado momento que nasceram nos anos anteriores. Né? Também vai sendo menor ainda, menor, menor, menor. Só que essas crianças, elas envelhecem. Certo? Se a cada ano está nascendo menos do ano anterior, o efeito no decorrer do tempo é de uma pirâmide invertida. A base é mais estreita que o topo. É claro que chega uma hora que essa pirâmide, ela começa, chega uma hora que chega uma idade, ela começa a estreitar novamente, porque as pessoas morrem. Né? Só que uma boa parte de sua existência, para uma boa quantidade de idade, essa pirâmide vai ser invertida, porque é uma base mais estreita só lá nas idades mais avançadas, e cada vez mais avançadas é que isso acontece, porque a cada vez as pessoas vivem mais, né? Então, só ali nas idades mais avançadas é que a gente é. Aqui, ó, tem um exemplo. A População de Goiás, de 1992, a gente tinha no início uma base mais larga e essa base vai se estreitando. A gente tinha um topo mais estreito e esse topo largando. Aqui o topo continua largando porque a última idade que está aqui é 70 e mais, é um grupo aberto. Como as pessoas estão vivendo cada vez mais, esse grupo vai aumentando. Mas se a gente for colocar até 100 anos, alguma coisa, claro que esse topo, em algum momento, ele vai diminuir. Tá, mas calma aí, esse gráfico aí, afinal, cada linha dessa seria o quê? Seria um ano de projeção. Aqui seria 1990, esse aqui 2030. Mas então, sei lá, é só assumir que o mais próximo ali do meio é o mais recente Está mais e lá, recente, né? certo, Voltando, efetivamente está colocando aqui a a legenda. legenda dele. Mas a gente tem várias projeções que mostram isso. Né? Uhum. Deixa eu pegar essa daqui, porque ela é bem interessante. Ainda
Então, em algum lugar lá no IBGE tem. Eles mudam, infelizmente, eles mudam os locais. Mas aqui tem, depois você olha a projeção da população. Tá? Que raiva. Depois você olha aí direitinho. Mas no site do IBGE tem as tabelas, assim, tem o caminho, mas não está indo. Só que cada vez que muda de governo, a gente tem. Mas vamos lá. Tem aqui projeções para outros países, tem um bocado de coisa. Você vai vendo com calma. Certo? Certo. Então, essa projeção ela é importante porque efetivamente a gente tem mudança na estrutura da população e isso afeta muito a economia. Vamos pensar. O exemplo clássico é previdência. Previdência, no regime geral, em geral, esse está ligado ao INSS, as pessoas fazem as contribuições e essas contribuições pagam os benefícios das pessoas que já estão aposentadas. Pessoas que estão trabalhando são aposentadas. Quando a gente tem uma mudança nesse percentual de pessoas que estão em idade de trabalhar em relação à idade, a gente tem uma mudança no equilíbrio desse sistema. Isso é Uhum. grave. Né? E o que se faz nas projeções é fazer essa estimativa para o regime geral. Então, a gente faz a projeção da população como um todo, depois a gente aplica o percentual de pessoas que estão trabalhando na formalidade, então, qual seria a contribuição percentual de pessoas que estão recebendo benefícios e faz a comparação dos dois para ver o equilíbrio do sistema no decorrer do tempo. É um exercício super interessante, né? E com isso a gente estuda tanto a projeção quanto os efeitos econômicos dessas mudanças populacionais. Geralmente a gente faz está naquele trabalho que eu te passei, que foi a dissertação da Juliana, que está muito boa. Sim. Mas existem outras questões também. A gente faz a previdência do regime geral, mas mesmo os outros modelos previdenciários, eles estão quase nisso. Né? Eu trabalho muito com previdência do setor público. No serviço público acontece a mesma coisa. Porque dentro de um regime previdenciário, as pessoas também estão envelhecendo. E não está tendo reposição, não está tendo tantos mais concursos para repor todas aquelas pessoas que saem do sistema. Então, a gente acaba na mesma situação, de uma situação de envelhecimento da população, e tendo que custear esse tipo de sistema. Mesmo na previdência privada, existe um momento em que a gente vai ter muita gente recebendo benefício, e a gente precisa pensar os fluxos financeiros para essa quantidade de pessoas que está recebendo benefício. O tipo de investimento que vai fazer com os recursos muda também de acordo com a quantidade de pessoas que vai ter para a saúde. A gente tem que a mudança na composição populacional afeta planos de saúde, porque tem mais idosos que gastam muito mais do que crianças. E criança, é, que criança tem? Né? Tem olho, bola, tem doenças que hoje já são doenças baratas de serem tratadas. É claro que existem exceções, mas em geral a criança tem até uma capacidade de recuperação melhor do que um idoso. Se uma criança tem uma pneumonia, ela vai se recuperar de uma forma. Se o idoso tem pneumonia, ele vai se recuperar de outra forma. Em geral, o que acontece é que os idosos eles passam mais tempo tendo muitas, eles estão vivendo cada vez mais, têm muitas doenças, muitas complicações em cada doença. Quando ficam hospitalizados, eles são hospitalizados por mais tempo e de forma mais grave. O tratamento dos idosos, o custo para o plano de saúde dos idosos é muito maior do que para as crianças e muito maior do que para os adultos. Então, ter um envelhecimento populacional afeta também o sistema de saúde do Brasil, seja ele público, seja ele privado. Afeta tudo, afeta toda a economia, afeta Uhum. pessoas que estão para trabalhar, tem país aí pedindo, por favor, imigrantes, pedindo tudo. Por quê? Porque os países estão passando por essa mudança e isso tem afetado a economia. Então, daí a importância da gente estudar essas projeções. A gente faz a disciplina, um exercício de projeção para a Previdência, mas a gente acaba fazendo reflexões para a mudança da população.
E aí isso está um pouco naquele ciclo. Então, aqui está um pouco disso, né, para pensar, né, quais são as implicações na previdência social, tudo, né? Vamos pensar, vamos discutir, deixa os alunos falarem à vontade, opinar, e aqui a gente vai, né, algumas coisas para pensar também. Uma incerteza, a projeção não tem certeza nenhuma sobre o que vai acontecer. Esperava a Covid, né? Quem esperava os efeitos que ela teve? Quem esperava os avanços que a gente tem? Que tem algumas coisas para pensar. Quanto maior o tempo da projeção, maior também a incerteza, porque a gente mal sabe o que vai acontecer amanhã, que dirá daqui a um ano, que dirá daqui a 100 anos. Então, maior o tempo de projeção, incerteza. Só lembrar de séries temporais. Né? Mas, quanto maior a área, maior certeza. Pequenas populações, maior aleatoriedade, maior incerteza também. Né? E por aí vai, né, algumas coisas aqui para pensar a respeito dessas incertezas. O que a gente pode lidar com isso? Fazer cenários de projeção. A gente pode fazer projeções probabilísticas e a gente pode fazer projeções que não são probabilísticas. Então, não é probabilística, faz o cenário, que seria o cenário maior, menor, médio. E as probabilísticas a gente vai ter, na verdade, uma distribuição de resultados possíveis. Né? E aí as probabilidades daqueles métodos estatísticos está cada vez vai dominando mais. Daqui a pouco todas as projeções até do IBGE vão ser precisa muito também para ser especialista, para balizar, né, métodos estatísticos, análise de histórico de erro, todos os métodos aí podem ser utilizados para minimizar isso, certo? Fala sobre deles. E nessa disciplina, a gente vê dois tipos de projeção. O primeiro lembra muito de séries temporais, que é o quê? Você tem uma tendência, você tem alguns dados, simplesmente extrapola. Com base na experiência que a gente teve aqui, da população total, do tamanho da população total, a gente extrapola um pouquinho para saber o que vai acontecer no futuro. Isso é muito bom para um período de tempo bem curto, né? Porque logo, amanhã é muito provável que continue essa tendência passada, não vai mudar muito. Há alguns meses, tá? Mas daqui a 10 anos, é tão certo. Então, isso é muito bom para períodos de tempos pequenos, porque é simples. Mas para períodos de tempos maiores, a método da consistência é melhor do que esses métodos de extrapolação. Por quê? A gente percebe que algumas coisas são comportamentais. Por exemplo, eu falei da fecundidade. A mudança da fecundidade é uma mudança comportamental. As pessoas passaram a ter preferência por menos filhos. Você pergunta para as pessoas quantos filhos ela deseja ter, hoje a resposta é uma quantidade de filhos menor do que era décadas atrás. E a quantidade de filhos tidos reflete um pouco esse desejo. As preferências são fundamentais. Pode ser que daqui a um tempo as pessoas comecem a ter muitos filhos? Sim, pode ser. Mas vai demorar algumas gerações para isso. Por quê? Porque é necessário mudar a cabeça das pessoas que ainda não têm essa opinião formada no decorrer do tempo para que depois se mude de comportamento. Por ser algo comportamental, é mais de longo prazo. A mortalidade. A gente tem na nossa sociedade uma tendência a valorizar a vida mais longa. Então, a gente tem investido em métodos de saúde, saneamento, melhoria da qualidade de vida, mesmo essas pessoas que são idosas, vai lá, faça exercício, né, cuide da sua saúde, priorize. Nós temos desenvolvido dentro da sociedade avanços na medicina, na ciência, que propiciam uma maior longevidade. É comportamental. Né? As pessoas também elas vão acumulando aí uma saúde. Pode ser que isso mude? Pode. A gente pode ter eventos, por exemplo, aconteceu a Covid. Esse é um evento. Muda um pouquinho essa trajetória, mas depois a tendência a trajetória é voltar ao normal. Mas eventos não vão mudar o panorama da população. Vai talvez mexer aí um pouquinho no nível, mas não vai mexer na tendência como um todo. Pode acontecer algum evento que mexa? Pode. Mas é menos provável. Mais provável é eventos assim, momentâneos. Né? E a gente tem também a possibilidade de
Mudanças no comportamento. Por exemplo, as pessoas estão cada vez mais sedentárias. Tendo maior obesidade, maior sedentarismo, isso pode afetar a saúde? Pode. Mas isso também é comportamental. A gente consegue prever isso. Como tem a ver com aquilo que a gente deseja para a sociedade construído individualmente ou socialmente, é algo de longo prazo. Entendeu? Ah, Uhum. mas aí pode cair um meteoro e matar todo mundo. Pode, né? Venhamos e convenhamos, né? Existe a probabilidade disso nunca vir a acontecer e continuar com essa outra tendência que é comportamental. Então a gente projeta isso que é um comportamental e a gente consegue projetar no mercado. Existe também a migração. A migração é a variável mais difícil da gente prever, né? Porque depende um pouco de economia, depende de fatores, mas mesmo a migração a gente consegue prever alguma coisa dela no longo prazo. É razoável que países que estejam com déficit de adultos para trabalhar tenham estimule outras pessoas a ficarem para lá, principalmente cidades mais jovens. A gente consegue prever de certa forma. É razoável que aquele país que não é tão desenvolvido, que não tem tanto emprego, que tem pessoas jovens para trabalhar, forneça mão de obra para esses países. Então a gente consegue prever de alguma forma. Mas, então a gente coloca assim um pouquinho nas nossas projeções. Né? É uma variável que ela é menos previsível do que a fecundidade e mortalidade. Né? Fecundidade e mortalidade a gente vê bem. Então, o que a gente faz geralmente é trabalhar com fecundidade e mortalidade, deixa a migração de lado, ou se coloca a migração, coloca que ela vai estar tá? Porque também é uma disciplina para a graduação. Aí depois, em outros momentos, a gente pode avançar. Analisando fecundidade e mortalidade, acredite, a gente analisa coisa pra caramba. Né? Como é? Analisando fecundidade e mortalidade, a gente analisa muita coisa, Hum. faz muitos avanços. E isso nos remete também a outros modelos de fluxos sociais. Né? Então, nos permite também fazer projeções atuariais, aí, que são bem interessantes, dão uma visão bem completa, trabalhar só com fecundidade e mortalidade. Depois, quem quiser colocar outras coisas, pode colocar. Mas a forma de colocar é muito similar. Então, estudando entradas e saídas da população, já atende. Uhum. Então, a gente tem aqui alguns métodos, né? Isso aqui você pode ter dar uma olhadinha melhor para poder analisar. Aí, aqui, coloco alguns dados, projeções recentes da população mundial. Aqui, dá uma olhadinha com os alunos, mas em teoria, e discutir também algumas consequências econômicas de tudo que a gente fez. Isso tudo, dessas mudanças populacionais, mesmo para ter uma motivação do porquê fazer projeções da população. Né? Aí a gente vai para alguns modelos de crescimento populacional efetivamente. Primeiro, aqueles modelos que são os modelos de extrapolação, tá? Básico, vamos começar pelo que é mais básico. A equação de balanceamento da população, isso aqui. A população no momento T é igual à população no momento anterior, mais a quantidade de nascimentos no período, menos a quantidade de mortes, mais a quantidade de pessoas que imigrou, que veio, menos a quantidade de pessoas que emigrou, ou seja, saiu. Sim. Não tem muito aqui. É. Não tem muito, né, o que inventar. É isso, Uma surpresa mas aí. isso é importante. Né? Aí a gente vê um pouquinho das taxas demográficas. Esses conceitos de taxa, os alunos já têm em demografia. Então, aqui é revisão. Bom? Revisão. Mas uma coisa importante é a questão das linhas de. Eu vou te explicar isso aqui depois. Vou passar primeiro do todo, até porque isso aqui é revisão, tá? Também Hum. uma ajuda agora. Taxa de crescimento instantâneo é uma taxa de crescimento naquele período, que é o número de pessoas no momento T menos no momento zero, ou seja, o número de pessoas que aumentou no período, dividido pelas pessoas anos, que vai dar uma medida de quantas
pessoas viveram aproximadamente ali naquele período. Aí tem um desenvolvimento para ela também, mas vai dar a taxa com que a população cresce a cada instante durante um determinado período. Depois eu vou vir aqui e aprofundar essa questão das taxas. Tá? Então, eu vou para o raciocínio geral, depois eu vou para. E dos modelos de crescimento, a gente tem que a gente pode assumir que a população vai manter aquela taxa de crescimento, vai crescendo em um ritmo exponencial, e a gente pode ver que a população vai crescer em modelo geométrico, né, que basicamente as duas vão assumir uma função para o crescimento da população, né? Aqui está R, que é a taxa de crescimento, como que ela entra em cada uma das equações, e assumir que aquilo que eu observei de taxa de crescimento durante um período vai permanecer no futuro. Tá certo. Só isso, extrapolação. Esse é o primeiro modelo. E vem os detalhamentos. O segundo modelo é o modelo das componentes, que é aquele que eu falei. Eu projeto a mortalidade, eu projeto a felicidade, depois eu junto os dois. Então, primeiro a gente vai projetar a mortalidade. Certo? Para projetar a mortalidade, a gente mais ou menos projeta. Existem métodos de projeção efetiva de mortalidade com tabelas, com regressão com séries temporais, né, que é o método de Carter. Mas aqui, nessa disciplina, a gente costuma dar um modelo que é um modelo de interpolação. O que a gente faz? A gente pega uma mortalidade lá no futuro, que é uma mortalidade que a gente acha numa população, uma mortalidade mais baixa. Né? Então, você está com essa função de mortalidade aqui, tá? Mortalidade mais alta. Tem lá o Japão, a mortalidade mais baixa. Tá? Então, no futuro, a gente deve tender a mortalidade do Japão, que digamos, essa mortalidade aqui. Aí, o que a gente faz? Faz uma interpolação entre as duas, tá? Aqui é a fórmula para fazer essa interpolação. E a cada ano, a gente vai se aproximando da função do Japão. Só que a função de mortalidade, repara, ela não é uma função linear. Então, a gente tem que fazer uma transformação nessa função para então fazer a interpolação. Para ela se tornar um pouco mais linear, a gente faz a transformação logito. Então, a gente fala que esse é o método logito de interpolação de mortalidade. Então, primeiro a gente faz a mudança para o logito e depois a gente interpola. Aí interpola, depois desfaz o logito para voltar para a função anterior. Só para que as duas funções fiquem mais lineares entre si. Mas é isso que a gente está aqui. Mas daria para fazer a interpolação sem isso, né? Oi? Daria para fazer uma interpolação sem precisar disso, né? Mas aí elas não ficam tão lineares entre si. A interpolação não fica tão boa. Então é um modelo de aprimoramento da interpolação. Mas é uma interpolação. E a gente tem a questão da mudança numa mesma idade. Né? A função ela vai ser interpolada numa mesma idade. E a gente tem uma relação entre estrutura e nível de mortalidade. Você não pode, por exemplo, só falar assim, a mortalidade vai diminuir 10% a cada ano em todas as idades de forma igual. Por quê? A causa da mortalidade está relacionada ao nível dela. Quando a gente tem que a mortalidade é alta, geralmente a gente está associada a mudanças, a doenças infecto-contagiosas, que mata muito mais criança do que idoso, por exemplo. Aí diminui as doenças infecto-contagiosas, o que sobra são as doenças degenerativas, crônico-degenerativas, que mata mais idoso do que criança. E aí é no nível de mortalidade mais baixo. Então, o nível dela e a estrutura estão relacionados, e aí essa transformação logical, ela consegue captar melhor isso na hora de fazer as interpolações, porque simplesmente fazer a interpolação de peça. Sim. Porque ela não é toda linear, por causa disso. Né? Aí aqui está como fazer a transformação, mas na prática é isso. A gente observa uma população que já está com. Aí, você lembra que eu falei? A gente vai olhar na população mundial, uma população, como que está as funções de mortalidade no mundo. Aí a gente viu lá no Japão está mais, lá está outro país. Talvez você já pegue aquela como limite, né?
para o que o Brasil vai alcançar, talvez, ou o seu estado vai alcançar. Aí eu estou com o estado do Amapá e vi que a mortalidade em Brasília, ou no Distrito Federal, é uma mortalidade menor. Talvez eu associe no futuro que a mortalidade no Amapá vai tender a mortalidade de São Paulo, de Brasília, ou de algum outro estado que tem uma mortalidade menor. Né? Então, eu posso fazer isso dentro de um mesmo estado, eu posso fazer isso em algum outro país. Ou dentro de um mesmo estado, não, dentro de um mesmo país, em estados diferentes, ou com mortalidade de outro país, assumindo que aquela é a mortalidade. Sim. Aí depois a gente vai para a projeção da fecundidade. Para a fecundidade, é um pouco a mesma coisa, porque a gente vai assumir que no futuro o nível da mortalidade vai ser aquele nível que a gente viu que está, por exemplo, num país que está num processo mais avançado que o nosso, ou que, sei lá, a gente vai se basear em alguma coisa para definir um limite. Vamos para esse gráfico aqui. Mas aqui a gente vai precisar de algumas definições. A gente vai ter maior, a gente vai assumir que a gente conhece uma mortalidade, né? Mortalidade não, desculpa, fecundidade. A gente conhece a fecundidade no tempo zero e no tempo anterior a ele. E a gente sabe para onde que ela vai. Nós vamos assumir que a fecundidade ela varia segundo uma curva logística, que é razoável para aquilo que envolve comportamento humano. Então, a gente assume, por exemplo, você tem uso de celular, uso de smartphone. No início ninguém usava, aí foi ficando cada vez mais comum, até que quase todo mundo usa. Mas como que isso varia no decorrer do tempo? Varia segundo uma curva logística. No caso, né? Ela começa baixa e termina alta. Mas muitas coisas que são relacionadas a comportamento, ela tem, tem essa função logística. É razoável. E aí a gente quer definir aqui, que a gente quer saber como que está a fecundidade, o nível de fecundidade, o que é o nível, tá? A taxa de fecundidade total. Como que essa fecundidade vai variar entre 0 e t no decorrer do tempo? Então, eu vou variar esse tzinho aqui. Né? Mas, para isso, eu tenho que assumir que eu sei em que nível que ela vai parar no futuro. Aí, definidas essas funções, eu faço a interpolação da função logística para encontrar esses intermediários. É um método simples, mas que resolve algumas coisas, porque a nossa intenção aqui, embora seja um pouco fazer a projeção da fecundidade, da mortalidade, tem muito mais a ver com juntar tudo isso numa coisa só e ver os efeitos dessa projeção na economia. Então, a gente utiliza aqui. São métodos bons. Tá? Então, a gente tem aqui a projeção do nível da fecundidade e a gente tem depois a projeção da estrutura da fecundidade. No decorrer da história, o que a gente tem? Primeiro, as mulheres tinham filhos com uma estrutura de fecundidade mais ou menos como essa que a gente viu, em 1970. Então, nas primeiras idades mais baixas, porque ainda tinha pouco casamento, nem todas as mulheres estão aptas, estão férteis ainda, né? Elas vão ficando férteis e vão se casando aqui, mas já tem alguma fecundidade nessas idades. Aumenta ainda mais a fertilidade e diminui com o decrescimento da fertilidade, efetivamente. Era bem. Quanto mais redondinha aqui essa curva, mais próxima de uma fecundidade natural. Depois, quando as mulheres começaram a controlar o número de filhos, elas foram diminuindo aqui, em vez de ficar mais arredondado, foi ficando cada vez mais achatado. Por quê? Dado que elas já atingiram a quantidade de filhos desejados, elas paravam de ter filhos. Então, atingia a quantidade de filhos desejados e ia diminuindo. Já consegui ter os filhos que eu quero, não quero ter mais, e elas diminuem. O que a gente está observando agora ainda é um outro movimento. E diminuiu, né, primeiro, e o pico da quantidade de filhos estava aqui nessas idades, ainda jovens. O que a gente está observando agora é um adiamento desse pico da fecundidade. Então, você pode ver aí com algumas funções de algumas populações que esse adiamento, e a gente tem aqui em algumas populações aqui lá por
adiamento de alguns movimentos. Então, a gente tem também que projetar essa estrutura da fecundidade. Como é que a gente faz? A estrutura da fecundidade tem sido bem representada pela função Complex, tendo esse formato. Aí, já que já se estudou isso e verificou que a função Complex ela consegue ter uma maleabilidade legal para a função de fecundidade, a gente faz algumas manipulações algébricas para conseguir encontrar ou isolar alguns parâmetros da função Complex e fazer interpolação. Tudo aqui é interpolação. Aí tem aqui a forma como vai fazer e tal, né? Ela pode assumir vários formatos e tal, que a mudança, a fecundidade tem sido mudada de estrutura. Aí a gente vai fazer todo o desenvolvimento aqui, depois você vê isso com calma, para ver como que faz essa interpolação. E aí a gente consegue, mudando os parâmetros da Gomper, mudar a estrutura da fecundidade. Olha, com a fecundidade mais jovem ou com a fecundidade mais tardia, né, idades mais avançadas. Ou a gente consegue colocar o nível dessa fecundidade mais alto, mais baixo, mudando aqui os parâmetros dessa conta. Aí a gente faz a interpolação para encontrar aquilo que define o nosso inicial, define o padrão, que é onde que a gente vai chegar, e depois usa a complex para poder fazer essa interpolação toda aqui com esse tudo. Bom, aqui um exemplo aqui, né, do que aconteceu nessa interpolação. Vou passar para a próxima aqui. A ideia é essa. Dúvida aqui nessa questão de o que é feito com a mortalidade, com a fertilidade? Acho que não. Agora eu vou voltar aqui a outra coisa. Vamos pensar agora na projeção. Então, o seguinte, a gente tem isso aqui, população de 2010. A gente vai fazer populações internacionais, é isso que o IBGE dá para a gente. Se ele desse grupos anuais, a gente faz anual. Mas está quinzenal, então a gente usa. Realmente a gente vai passar para a população em 2010, queremos projetar em 2015, por exemplo. Depois 2020, 2020. Vai andando de 5 em 5 anos porque os grupos são quinzenais. Então vamos lá. Em 2010, as pessoas que tinham de 0 a 4 anos estão vivas em 2015 vão estar no grupo da 9. Certo? E em 2020 elas vão estar no grupo 10 a 14. 2025, grupo 15 a 19. E assim por diante com cada um dos grupos. Então, para eu projetar a população de 5 a 9 anos em 2015, basta pegar a população de 0 a 4 anos em 2010 e aplicar a função de sobrevivência. Eu já projetei a mortalidade. Então, eu sei quantas pessoas sobreviveram. É a probabilidade de sobreviver ou de morrer. Que é um menos a de sobreviver, né? Então, se eu tenho a probabilidade de morrer, um menos a probabilidade de morrer é a probabilidade de sobreviver. Sim. Certo? Então, pego essa população, aplico a probabilidade de sobreviver e tenho a população 5 anos depois. Ok? Só isso. Ok. Como é que eu projeto a população de 0 a 4 anos em 2015? De 0 a 4 anos, tá falando? Isso. Não foi o que você acabou de fazer? Não, eu projetei de 5 a 9 em 2015. E a população Sim, de sim, 0 sim, a 4 entendi. em Você quer 2010 esse verde sobreviveu. de cima, né? Mas esses aqui nasceram durante esse tempo. Sim, sim. Só que eles têm que nascer e sobreviver até o grupo etário seguinte.
Então, a gente vai ter que utilizar uma combinação da função de fecundidade com a de mortalidade. Tá? Aí aqui, então aqui, para todos os outros grupos etários, é só aplicar a função de sobrevivência. Só para o primeiro é que tem essa complicação. O primeiro é que está um diferencial. Vamos ver, então, aqui como é que é esse diferencial. Nascimento e sobrevivência. Vamos ver como é que a gente faz. Né? Então, as pessoas que já estavam vivas em T, enquanto a população em T mais T. Ok. Qual a contribuição das mulheres? Eu vou explicar a ideia, depois você vê o passo a passo. Depois você vê o passo a passo do desenvolvimento das equações. Mas é o seguinte, vou colocar lá no slide anterior. O que acontece? Deu origem ao nascimento dessas crianças de 0 a 4 anos são as mulheres que tinham de 15 a 59 anos que estavam vivas. Então, eu tenho que pegar essa quantidade de mulheres, aplicar sobre elas uma função de fecundidade para o período. A gente já fez a projeção da fecundidade. Então, a gente aplica aquela função de fecundidade para as mulheres, 15 a 50 anos, 59. Essa é a idade reprodutiva, né? A gente aplica a função de fecundidade. Então, aí a gente vai ter o número de nascimentos nesses últimos 5 anos. Só que nem todos esses nascimentos sobreviveram. Aí eu tenho que aplicar a função de mortalidade para esses nascimentos. Aí eu aplico essa função. Aí projetei, então, as crianças de 0 a 4 anos em 2015. Tem todo o desenvolvimento. E assim eu vou fazendo para cada. Pronto. Projetamos a população total, né, para todos os. O que a gente vai fazer, então, depois é juntar tudo isso. A forma de juntar, que a gente vê, tem uma matriz que a gente pode construir para fazer isso no Excel. Fazendo R, pode decidir para utilizar essa função, mas tem lá a construção da matriz, né, aqui, né, das componentes e a matriz. Tem aqui a construção, aí você vê, se você quer fazer no Excel, faço por essa matriz. Se você não quiser, você faz no R e você vê lá depois o jeito melhor de você fazer. Aí a gente tem que projetar os contribuintes da população. O que a gente vai considerar que a população vai parar com você nesse gastozinho. Aqui eu tentei especificar o que a gente tem, assim, a população total, ela pode ser dividida em dia e quina. População não econômica, em não idade ativa, uma criança de 5 anos não vai trabalhar, mas tem a população que está em idade ativa, né, que é a população que está em idade de trabalhar. Mas dentro dessa população em idade de trabalhar, tem aquela que trabalha e a que não trabalha. Tem pessoas que são inválidas ou que decidem não trabalhar para fazer outras coisas. Para cuidar dos filhos, para cuidar de algum familiar, ou simplesmente para estudar, para alguma outra coisa. Então, a gente tem a população economicamente ativa e a população não economicamente ativa. Dentro da população economicamente ativa, a gente está ocupado e quem está desempregado, porque as pessoas que estão procurando emprego também entram aqui na PEA, por definição. Dentre esses que estão ocupados, a gente tem trabalho formal e no informal. Quem está no trabalho informal não contribui para a Previdência. Está no trabalho formal. Esses desempregados aí, devia juntar logo com esse PNA, sei lá. Mas, por definição, em teoria econômica, não junta, não.
Porque Mas aqui é a pessoa que decide não trabalhar, que a pessoa ela quer trabalhar, mas ela ainda não está trabalhando. Aí, por várias outras coisas aí. tá, Aqui no nosso caso, só vai importar quem está aqui no amarelinho. o amarelo é Né? formal ali? Só o trabalho formal. Quem está Certo, trabalhando e contribuindo no trabalho formal. Só vai importar isso. certo. Mas não vai. Mas a gente tem essas definições. É Hum. ocupado no trabalho formal. Então a gente tem que E encontrar aquele essas. aberto lá no final, o quê? Oi? Esse aberto aí. Ah, é o seguinte, porque tem o desempregado oculto e aberto. Hum, Tem o desemprego por trabalho precário ou desalento. A hum. pessoa desistiu de procurar emprego. Aqui são definições econômicas aí para a questão do desemprego. Tá, então depois eu vejo lá. E está procurando mesmo, tá, o desempregado clássico e aqui outros tipos de desempregado. Tá. Mas aqui a gente precisa encontrar essas pessoas que estão aqui no mercado formal. E repara, a gente projetou a população total. Mas dessa população total, só nos interessa efetivamente, tá, como contribuinte, uma pequena parcela dessa população. Hum, Então, a gente tem que aplicar algumas taxas para identificar quem são efetivamente essas pessoas que estão contribuindo. Né? E aí, tem algumas coisas, né? As taxas específicas de ocupação, elas variam no decorrer das idades e elas têm variado muito no decorrer do tempo. Né? Tem aumentado a quantidade tem aumentado a formalização no Brasil. Aí a gente vai aqui encontrar, pegar, aí tem lá nos exercícios, lembra que eu falei que as listas de exercícios bem mastigado. especificadas, mastigadas. Aí aqui tem no trabalho prático, onde que a pessoa vai buscar os dados, organização dos dados. Acesse esse site, busque isso, aí estime a taxa de participação, como que você estima cada um dos valores, como que é a taxa de desemprego, vai estimar tudo direitinho, taxa de como é que você vai estimar tudo isso para, enfim, chegar na contribuição que você realmente deseja ali estimar com essa atividade produtiva. Hum. Aí depois, de forma similar, a gente tem os beneficiários, projeção dos beneficiários. Aí você tem os beneficiários de benefícios programáveis, benefícios de risco, a gente vai trabalhar só com os benefícios programáveis, né? Aí tem aqui, no último grupo etário a gente tem que tomar um cuidado, né? Porque as pessoas morrem, tem que ter cuidado no como aplicar a função de sobrevivência para esse último etário. Mas com isso a gente consegue estimar as pessoas que estão aposentadas a cada tempo. E estimando isso, estimar a taxa de entrada em aposentadoria e tudo mais, estimar para cada grupo etário a, aqui as fórmulas já tudo direitinho, como que a gente estima a quantidade de pessoas aposentadas. Vamos considerar aqui como beneficiários as pessoas que estão acima ali de uma determinada idade. A gente não vai considerar, por exemplo, auxílio maternidade, salário de maternidade, esses outros benefícios, auxílio doença, essas coisas não. Hum. Só os benefícios mesmo de aposentadoria. Certo? E está aqui, ó, bem construído, detalhado, como que constrói todas essas para poder chegar efetivamente nos aposentados totais a cada momento ser mais simples. E aí, por fim, eu projetei os contribuintes, projetei os beneficiários, agora eu vou comparar as duas coisas, que é o que se faz na última atividade, para analisar o equilíbrio daquele regime previdenciário que a gente está aqui no regime geral, que é para a população